Olá, meu nome é Hilton e esse é mais um vídeo fazendo um comentário sobre a minha leitura bíblica do dia. Estou num plano de leitura bíblica, para ler a Bíblia toda num ano, e hoje o texto é Êxodo 22, 23 e 24. Vamos lá? Pois bem, Êxodo 22. Êxodo 22 e 23 basicamente são apresentando as leis civis, as leis relacionadas ao roubo, relacionadas à criminalidade. Ele começa no verso 1, por exemplo: se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar ou vender o animal, pagará 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Como eu falei no vídeo anterior, o princípio geral aqui é o princípio da restituição, tá? Do pagamento, da indenização do dano cometido, tá? O princípio é: qualquer injustiça que é cometida precisa ser paga, precisa ser indenizada na justa medida, na medida exata, né? Se você pagar além do que é devido, é injustiça. Se pagar aquém do que é devido, também é injustiça. Eu uso aqui a versão Almeida 21, acho que é essa. Almeida século 21. E uma palavra que se repete muito no texto é indenização, né? O ladrão dará plena indenização, indenizará, e por aí vai. Se você olhar a versão ARA, né, a versão revista e atualizada, vai estar muito pagamento, né, a restituição. O ladrão pagará o dobro, né, pagará aquilo que ele é feito. Então a ideia é essa: se você comete uma injustiça, se você comete um erro, se você causa dano a alguém, né? Lembra lá de Zaqueu, né? Senhor, se eu prejudiquei alguém, restituirei 4 vezes mais, né? No caso lá, a lei exigia 20%, né? Zaqueu até promete mais, mas a ideia é essa: se comete um erro, você tem que restituir a injustiça cometida, tá? E isso é muito importante. Algo que eu quero destacar aqui é lá o verso 9, diz assim: em toda disputa, seja a respeito de bois, jumentos, ovelhas, roupas ou qualquer coisa, em toda disputa, a causa de ambas as partes será levada diante dos juízes, tá? Então, dois vizinhos discutindo ou brigando por alguma coisa, essa disputa tem que ser levada diante dos juízes. Quando eu li isso, eu me lembrei de Paulo falando aos Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 6. Se você começar lendo do capítulo 1 em diante, você vai ver que Paulo censura duramente os coríntios, porque irmãos em Cristo estavam levando as suas causas para serem tratadas diante dos juízes. E Paulo fala: cara, isso é absurdo. Isso é uma completa derrota para vocês. Não há na igreja alguém sábio para lidar com essa questão? Então imagina, dentro da sua igreja, você e outro irmão em Cristo, ou mesmo não dentro da sua igreja, mas você e um outro irmão em Cristo tem uma pendência, tem uma disputa, e vocês então vão até o fórum da cidade para que um juiz incrédulo julgue a questão entre duas pessoas cristãs. Paulo diz que isso é absurdo, tá? Isso é um mau testemunho terrível. Isso é muito sério, tá? Se nós temos uma questão a ser resolvida com outro irmão em Cristo, devemos procurar dentro da igreja, da igreja cristã, dentro dos nossos irmãos, alguém capaz, alguém sábio para tratar aquela questão, tá bem? Então essa é uma relação importante. Se você quiser, depois vai lá em 1 Coríntios 6, do 1 em diante, eu acho que até de 1 a 8, que trata dessa questão importantíssima. Amém? Outra coisa que eu quero anotar aqui no capítulo 22 ainda, é lá o versículo 18. Não permitirás que a feiticeira viva. Não permitirás que uma feiticeira viva. Isso é muito interessante quando você pensa em questões, tipo assim, na época da Idade Média, a Inquisição Católica, bruxas de Salem, em que mulheres acusadas de bruxaria eram mortas em fogueiras e tudo mais, tá?
Aí você pergunta assim, cara, a Bíblia manda isso? Quando as pessoas matavam as feiticeiras aí, faziam caças às bruxas e matavam elas em fogueiras, eles estavam cumprindo uma ordem bíblica? Não. Não. Por que não? Por que não? Porque se você lê, tipo assim, Romanos 3,19, é um versículo muito importante. Romanos 3,19 diz assim: o que a lei diz, aos da lei o diz. O que isso quer dizer? O que a lei diz, ela diz para quem? Ela diz para aqueles que são da lei, tá? Não para aqueles que não conhecem a lei. Então isso aqui não se aplicava à feiticeira no Egito, em Roma, no Japão ou em qualquer lugar. Se aplicava à feiticeira judaica, israelita, dentro de Israel. Se aplicava àquela mulher ou homem que pertence ao povo de Israel, que fez um voto de servir, de buscar a Deus, que se declarava temente a Deus. Essa feiticeira não é permitido que ela viva, tá? Quer praticar feitiçaria? Vai para outro povo. Saia. Por quê? Porque o povo de Israel é uma teocracia. Ali quem reina é Deus. Esse povo pertence a Deus. Esse povo deve louvor e adoração exclusivas a Deus, tá? Então, isso é muito importante. Beleza? Outra coisa, cara, o meu tempo aqui, eu quero falar só 10 minutos e não sair ainda do capítulo 22. Mas só para fechar aqui o capítulo 22, como é sério a injustiça contra órfãos e viúvas. O verso 22 diz assim: não tratarás mal nenhuma viúva ou órfão. Aí o 23 diz: se vocês tratarem mal e eles clamarem em mim, eu certamente ouvirei a sua oração. E qual é a ameaça de Deus? O que Deus diz? A minha ira se acenderá contra vocês, vos matarei ao fio da espada, vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Então, será que é sério para Deus injustiça e maldade contra órfãos e viúvas, contra pessoas desfavorecidas, contra as pessoas vulneráveis? Isso é seríssimo. E nós, como cristãos e como igrejas, não podemos desmerecer isso. Certo? Pulando por... Tem 1 minuto aqui para cada capítulo, 23 e 24. O 23 começa a falar da questão do falso testemunho e da injustiça. Muito interessante que você não pode perverter a justiça, você não pode dar um falso testemunho, nem mesmo para favorecer a causa do pobre. Então a questão aqui não é se é rico, se é pobre. Não me interessa qual o contexto, você tem que falar a verdade. O seu testemunho tem que ser verdadeiro, tá bem? Lá a partir do verso 14 começa falando das festas, as 3 festas ao longo do ano, tá bem? 3 festas muito importantes, que é a festa da Páscoa, a festa dos Pentecostes e a festa das colheitas ou dos tabernáculos, que é algo muito interessante. O povo é um povo festivo, o povo de Deus deve celebrar e deve adorar e deve se alegrar diante de Deus. Isso é maravilhoso. E lá no versículo 24 fala algo muito interessante: quando vocês entrarem na terra de Canaã, não imitarás a obra deles, tá? Isso nos lembra de Romanos 12:2. Não vos conformeis ao mundo, ou numa versão que eu considero melhor, não vos amoldeis ao padrão do mundo, né? E é isso que Deus exige aqui do povo de Israel: não se conformem a eles. E no verso 24 fala de Moisés na presença de Deus no Monte Sinai, em que Deus chama Moisés, Arão, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, 70 anciãos, para virem até a presença dele. Eles veem ali uma manifestação da glória de Deus, veem os pés de Deus, por assim dizer. E depois o texto diz que Moisés sobe e adentra a presença de Deus. E eu quero terminar aqui com o verso 17, que diz assim: aos olhos dos israelitas, a aparência da glória de Deus, da glória do Senhor no alto do monte, era como fogo consumidor, era como fogo que consome. Mas Moisés entrou no meio da nuvem enquanto subia ao monte.
A aparência da glória de Deus era como fogo consumidor, mas Moisés entrou no meio da nuvem, Moisés entrou na presença gloriosa de Deus. O que isso nos diz? A aparência da glória de Deus era como fogo consumidor. Mas a glória de Deus, que estava da mesma forma como a glória de Deus lá no arbusto, na sarça ardente que Moisés viu, não consumia o arbusto, não é? Assim também a glória de Deus, esse fogo consumidor, não consome Moisés. Da mesma forma como o arbusto permanece envolto pela glória de Deus, Moisés também permanece. A aparência de Deus, a glória de Deus aqui tem um aspecto terrível, né? Trevas espessas, fogo, trovões, som de trombetas, monte tremendo, fumaça, tudo isso. No entanto, a glória de Deus acolhe aqueles que se aproximam dela. A aparência terrível da glória de Deus afasta os curiosos, mas atrai aqueles que são quebrantados, que são chamados. Que a glória de Deus possa atrair você e que você possa também adentrar-se na presença gloriosa de Deus. Que Deus te abençoe. Amanhã tem mais.